que é composto por mim, Matheus, Naira, Natasha, Carla, Micheline, Thaisa e Gabriele. Nosso tema foi avaliação da aprendizagem, práticas e mudanças por uma prática transformadora, de Celso Vasconcelos. Bem, eu irei começar explicando alguns pontos que o autor destaca, e depois ele trata em propor uma mudança para a transformação da avaliação. Segundo o livro, avaliar a aprendizagem vem sendo um sério problema na educação. Faz muito tempo que os índices de reprovação e evasão vêm aumentando, e o que colabora também para isso é os baixos níveis de qualidade. Partindo disso, perde-se o principal efeito de avaliar o aluno se ele aprendeu ou não o conhecimento passado pelo professor. E se isso não funcionar, o aluno não se formará como um cidadão crítico e ativo. Outro ponto é o do papel político-pedagógico, que é o de utilizar instrumentos que colaborarão para a avaliação. Porém, existe um medo dos professores em usar esses instrumentos, porque os professores acham que poderão estar indo para um caminho para o ensino tecnicista. E isso atrapalha o desenvolvimento de pensar do aluno. No outro ponto, na conduta dos professores, que segundo o autor diz que existe dois. Um que é que existe dos fatores históricos que proporcionam a educação tradicional, que limita a ação do professor, e o outro que ele destaca é na parte da instituição, que conforme a instituição está no local que está inserido, o ambiente educacional precário, o ensino dessas instituições acaba tendo que ser um ensino para superar essas dificuldades. Dessa maneira, o autor cria formas de mediação para transformar a forma de se avaliar. Uma delas é aprender as práticas de mudança e tirar das lições, as lições principais. O segundo ponto é ajudar a socializar e valorizar as práticas já existentes. O terceiro ponto é criticar e superar as contradições. E o quarto é explorar as possibilidades ainda inconversas. Com isso, estabelece elementos para poder mudar a forma de se avaliar. Sobretudo, isso parte dos trabalhos de análise dos materiais empíricos, registro dos discursos e observação da prática, onde existe duas classes, a avaliação e a relação. Uma é a intencionalidade, formação e conteúdo, a outra é prática pedagógica, instituição e sistema. Isso deverá ser efetivado obedecendo esses fatores, e que serão tratados posteriormente pelas minhas colegas. Gente, aqui é a Carla Caroline, eu faço parte do grupo 4, né? E nós vamos falar sobre a avaliação da aprendizagem com práticas de mudança por uma praxis transformadora, né? Que é do Celso Vasconcelos. E eu vou falar da avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos, por uma nova intencionalidade. Bom, os novos desafios do mundo contemporâneo, eles exigem inovações didático-pedagógicas que possam contribuir para que a escola cumpra com seus objetivos de ensino e aprendizagem, proporcionando um espaço repleto de possibilidades. E a avaliação, ela é uma das etapas da atividade escolar, né? E é necessário que ela esteja sintonizada com a finalidade do processo de ensino-aprendizagem e como possibilidade de perceber nos sujeitos, nos alunos,
suas fragilidades, seus avanços, e desta forma a gente vai mediar o processo de apropriação do conhecimento e, como consequência, com a função social da escola, que é a de promover o acesso aos conhecimentos socialmente, ou seja, para todos da sociedade, a gente vai acabar possibilitando ao aluno condições de emancipação humana, né? Então, o trabalho de todo o processo de ensino-aprendizagem deve ir para transformar um aluno cidadão em um cidadão mais autônomo, ou seja, o trabalho do professor vai ser repassar o conhecimento para o aluno e, através da avaliação, medir como esse conhecimento foi adquirido e ver como esse aluno está se desenvolvendo, para que assim ele venha a ser um cidadão, né? Venha receber a sua emancipação. E a nova intencionalidade da avaliação da aprendizagem é que a questão principal não é a mudança de técnicas, né, mas é a mudança de paradigma, de posicionamento, visão de mundo e valores. E a observação mais atenta aponta que as mudanças na avaliação elas têm ocorrido, mas no fundamental, que é a postura de compromisso em superar as dificuldades percebidas. E então a avaliação ela assume um caráter transformador. Antes de tudo, ela deve estar comprometida com a aprendizagem na totalidade dos alunos, ou seja, ela tem compromisso com todos os alunos presentes. E esse é o sentido mais radical dessa palavra, avaliação. E é o que justifica a existência dela no processo educativo. Avaliação da aprendizagem, Celso Vasconcelos, práticas de mudanças por uma praxis transformadora. Vou falar um pouco sobre o conteúdo e a forma de avaliar, tá bom? Hoje em dia, avaliar a aprendizagem é uma tarefa difícil e um grande problema na educação, né? O alto índice de reprovação e a baixa qualidade de ensino contribui para dificultar essa tarefa que é a de avaliar. Sabemos que no quadro escolar existe, seja ela privada ou não, a avaliação, tornando necessária para reverter o fracasso que contribuiu para o péssimo desenvolvimento da educação, né? Que às vezes também a falta, é, a falta de conhecimento do professor, a falta de interesse do professor em buscar melhorias, em se reciclar, para ajudar mais ainda no desenvolvimento do aluno, faz com que a educação caia bastante, né? E ultimamente tem sido muito discutido, analisado e criticado as práticas avaliativas desses professores, e apontando e buscando por onde pode ser melhorado, certo? O professor, ele quer sugestões, propostas, orientações para tão desafiadora que é essa prática de mudança, né, de avaliação, essa prática de avaliar. Claro que se tivesse tudo pronto seria muito bom, mas, dadas as circunstâncias, é uma tarefa que necessita de dinâmica e complexidade. O professor ele precisa se reciclar frequentemente para acompanhar o processo de evolução da educação e do aluno, né? Essa contribuição vai no sentido de aprender com as práticas de mudança, procurar tirar lições e princípios, ajudar a socializar, valorizar, validar essas práticas, né? Criticar, superar contradições, explorar possibilidades ainda encobertas, entre outras formas de sermos criativos para imaginar novas tarefas, para imaginar novas formas na prática educativa. Quando o aluno ele é avaliado em seu desempenho escolar, o insucesso do mesmo diante de algumas disciplinas normalmente é atribuído à falta de acompanhamento familiar, né? Ou também pelo próprio desinteresse do educando. Então, assim, a gente também não pode jogar a responsabilidade toda de uma avaliação e um método de avaliar numa escola
do professor. Se o aluno também não tiver interesse, não tem como progredir nessa tarefa, né? E sabemos também que a avaliação de aprendizagem, da aprendizagem, é uma área que exige inovação e dedicação do professor e da instituição para se questionar sobre as formas como estão avaliando seus alunos. Seguindo desta forma, provém mudanças educativas significativas. É muito importante os métodos usados pelos professores para ajudar. É importante os métodos de avaliação por vários estudos, né? Já foi comprovado e confirmada por vários estudos que é importante os métodos de avaliação e que mostram que as atividades da avaliação, incluindo os testes, ocupam grande parte do tempo e esforço dos alunos e professores, tá bom? Lembrando também que é valorizado e avaliado na escola. O que é valorizado e o que é avaliado naquela escola vai influenciar, vai ajudar não só os resultados escolares dos alunos, mas também uma motivação, um autoconceito, hábitos de estudo, o estilo de aprendizagem, vai despertar no aluno aquele interesse de estar procurando sempre conhecimento, né? E se autoavaliando. Eu acredito também que seja importante proporcionar a alunos vários momentos de avaliação, multiplicando sempre as suas oportunidades de aprendizagem e diversificando os métodos utilizados. E assim a gente pode permitir aos alunos que os alunos apliquem os seus conhecimentos, né, que vão adquirindo em outros momentos de sua vida, exercitando e controlando esses próprios aprendizagens, desenvolvendo as competências, recebendo feedback frequente sobre as dificuldades e progressos alcançados. Então, eu acredito sim que a forma de avaliar o conteúdo, o professor buscando conhecimentos, mudanças, diferenciando aquela forma e aquele conteúdo de avaliar, é de suma importância para o aluno, para a escola, para o professor e para a sociedade em si. Boa tarde. Eu vou me atentar um pouco sobre o conteúdo e a forma de avaliação. Que a forma de avaliação ela pode se dar por diferentes aspectos, que é o indivíduo, a sala de aula e a instituição, além de outros aspectos que eles influenciam na forma que a qual ela vai ser aplicada e para que o aluno ele consiga se sobressair e o professor ele consiga identificar se aquele aluno ele conseguiu realmente absorver o seu conteúdo, que o qual foi, e que a autoavaliação ela seja posta. E para que essa avaliação ela sirva dentro da aprendizagem, ela é essencial conhecer cada aluno e suas necessidades e só assim, desta forma, o professor ele poderá pensar em caminhos para que todos os seus alunos eles consigam os objetivos postos por ele e que as conclusões da autoavaliação ela pode servir tanto para modificar ações individuais como também para redefinir os rumos de um projeto para a classe como um todo. Esse processo ele pode ir além da análise, né, do domínio de conteúdos e mostrar como está a relação entre os colegas e o professor. E durante esse processo de fixação de conteúdo e de uma forma, né, de autoavaliação, é importante que todos possam expor sua análise, discuti-la dentro de sala de aula com o professor e seus colegas e relatar suas dificuldades e aquilo que não aprenderam.
é que dessa forma vai haver um consenso entre ambos e assim possa solucionar tal dificuldade para que todos consigam absorver com esse conteúdo e que o educador ele consiga cumprir seu trabalho em sala de aula, né? Como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela determina, né, que a avaliação ela seja contínua e comunicativa e que os aspectos qualitativos eles prevaleçam sobre os qualitativos. E só assim, dessa forma, os resultados obtidos pelos estudantes ao longo do ano escolar, eles devem ser mais valorizados que a nota da prova final. Desta forma, haverá uma melhor fixação de conteúdo e uma avaliação mais justa desse aluno. E o professor ele vai conseguir, com êxito, concluir seu trabalho em sala de aula e o aluno vai poder seguir em frente, né, para a próxima classe com o aprendizado fixado na sua mente. Olá, meu nome é Micheline e eu vou falar um pouco sobre o tema avaliação e vínculos pedagógicos. Historicamente, a avaliação tendeu a se autorizar e se tornar um fim em si mesma. Corrigir essa distorção implica reconhecer que a avaliação da aprendizagem se dá no campo pedagógico, que antes de mais nada precisa ser resgatada e configurada e valorizada. Bom, a avaliação ela deve ser um meio de auxiliar o processo para averiguar e detectar avanços, não apenas corrigir. É o que muitos professores e alunos, às vezes, não sabem o verdadeiro significado da avaliação. Confundem somente com o corrigir os erros e os acertos do aluno. E isso se consiste muito além de apenas corrigir, e sim de detectar avanços e retrocessos que o aluno teve durante o período do estudo. Ou seja, o professor ele vai observar se o aluno ele avançou ou se ele retrocedeu de acordo com o que ele passou na sala de aula, se ele absorveu realmente o conteúdo. Se a finalidade da escola pode ser assumida como a educação através do ensino, ao abordarmos o vínculo pedagógico, estamos diante do que é essencial na tarefa educativa escolar e a sua atividade. Bom, o vínculo pedagógico. O que é o vínculo pedagógico? É o convívio entre o professor e o aluno. É o diálogo, é o professor procurar entender o aluno, pois as crianças elas estão crescendo e elas tendem a criar vínculos com pessoas, na maioria das vezes com o professor, com pessoas fora da família. De acordo com o que o aluno vai crescendo, ele vai criando vínculos com os amigos e na maioria das vezes a criança cria um forte vínculo com o professor. Por que com o professor? Porque é a pessoa que ele vai ver durante a semana inteira. A semana inteira ele vai passar uma terça parte do seu dia com aquela pessoa, com o professor, vai fazer perguntas e dependendo do professor, a criança vai se tornar ali um amigo do professor. Muitos chamam de tia, e isso é tudo questão de vínculo. E aqui no texto está falando que uma das principais formas do professor se aproximar e tal é criar esse vínculo com o aluno, tratar o aluno de uma forma carinhosa, de uma forma com que ele vai se sentir acolhido pelo professor. E não que ele vá se intimidar perante o professor, mas que ele vá se sentir ali amado, se sentir acolhido. Que as crianças normalmente necessitam, a maioria das crianças necessitam dessa atenção do professor, para que eles possam também prestar atenção no que o professor está falando. E é isso. Deixa eu continuar aqui. Todavia, esta finalidade não vem se realizando a contendo de forma que, na atualidade, o problema central da escola, do ponto de vista político, é a não totalidade dos alunos e por essa se passa.
Muitos professores, eles não têm a finalidade da avaliação e acabam transparecendo outro significado de avaliação para os seus alunos, como eu falei anteriormente, que eles veem como uma competição ou só como uma forma de passar. Muitos alunos, principalmente assim, no fundamental, que eles ainda não entendem muito o conceito das coisas, o significado, eles veem isso como uma competição. Como nessas creches, o que a gente mais vê, a criancinha vira para outra, tu tirou 10, tu tirou 9, por exemplo, eu tirei 9,5 e tal. Eles veem isso mais como uma forma de competição, uma forma de mostrar para o pai que conseguiu, que a sua nota é boa, é uma forma de ganhar presentes. E eles não veem que isso é uma forma de mostrar como eles absorveram o conhecimento que foi passado na sala de aula. E aqui no texto explica que o professor ele tem que deixar o aluno ciente disso. Mesmo pequeno, ele tem que começar já falando, a avaliação é para mostrar o que você realmente aprendeu, não é só para decorar no dia da prova, é para você absorver, para você entender o assunto. Já da ótica pedagógica, compreendemos que o problema nuclear reside na proposta de trabalho equivocada. Ou seja, muitos professores são equivocados no seu trabalho, eles não educam com amor, eles ficam equivocados perante a sua superioridade, por exemplo. E aqui fala um texto embaixo, temos que educar como um ato de amor e não como uma obrigação. Muitos professores eles veem isso como uma obrigação. Vou ensinar aqui esse assunto e tal, e não colocam aquela forma assim que precisa para acolher o aluno, para trazer o aluno a querer entender, querer ver, principalmente no maternal, no fundamental, tem que tentar prender a atenção do aluno. E como que conseguimos prender a atenção do aluno, deixar ele interessado naquilo, passar um conteúdo interessante para o aluno querer ver, não só ler e colocar no quadro, mas fazer coisas que vai fazer ele interagir, ele ter vontade. É claro que é difícil, mas a gente tem que buscar sempre meios de ir aprimorando esse tipo de conhecimento. O grande desafio pedagógico em sala de aula é a questão da formação humana através do trabalho com conhecimento baseado no relacionamento interpessoal e na organização da coletividade, que essas são as principais bases de aprendizado, é o relacionamento e a coletividade, ou seja, o relacionamento professor e aluno, e ensinar também o aluno a ter relacionamento com os seus coleguinhas na sala de aula, que isso vai fazer com que a criança tenha até mais vontade de frequentar a escola. E a coletividade, ensinar sempre a criança a fazer coisas em grupo, dividir o lanche, fazer trabalhos em grupo, para que ele já, desde pequeno, já tenha esse afeto e coletividade com os demais. E é isso. Bom, eu sou a Thaisa e eu vou falar sobre avaliação e vínculo pedagógico. Em relação à avaliação, nós sabemos que ela é importante para o professor conseguir compreender e analisar o desenvolvimento do aluno, o que o aluno está aprendendo, o que o aluno tem dificuldade, e ela é muito importante. E a avaliação, existem vários métodos para o professor avaliar, desde atividades, desde o comportamento do aluno em sala de aula, desde a participação. Existem vários métodos para o professor avaliar o aluno e também as provas, as atividades avaliativas em que o professor vai ir somando os pontos para chegar até uma nota. E em relação ao vínculo pedagógico, o que vem na cabeça quando se trata desse assunto? Bom, quando se fala em vínculo pedagógico, a gente já pensa no quê? No vínculo do aluno com o professor. Bom, mas o que seria esse vínculo? O vínculo do aluno com o professor nada mais é as relações que eles vão desenvolver durante o ano letivo. Ou seja, no período escolar, dentro de um ano, o aluno vai todos os dias para a escola. E quando ele chega na escola, a pessoa em que ele vai passar a maior parte do tempo, a pessoa que vai tirar as dúvidas dele, a pessoa que ele vai ter assim como responsável, a quem confiar, vai ser o professor. Tem até aquela frase, nossa segunda casa é a escola, porque a maioria do tempo que nós não estamos em casa, nós estamos lá. E é aí em que o aluno vai passar a ter mais convívio com o professor. É aí que vai surgir o vínculo pedagógico. Bom, vou fazer uma historinha para dar para entender melhor. Uma criança
que está entrando em seu ensino fundamental, que passou muito tempo com a família, né? Consequentemente estava de férias. Ela chega no seu primeiro dia de aula no ensino fundamental, primeiro ano, e para ela é um desafio ficar ali naquela sala, porque todos os alunos são desconhecidos e o professor também desconhecido. Ali, o maior desafio do professor é unir todas as crianças, fazer com que todas as crianças possam se conhecer melhor e ter um bom convívio. E ele vai começar a criar as estratégias, atividade em grupo, aulas mais criativas e atividades que envolvam o interesse das crianças. E ali, o professor vai fazer com que as crianças possam trabalhar todas em grupo, que elas possam se conhecer melhor e conviver bem dentro da sala de aula. Para aquela criança que tinha entrado no fundamental pela primeira vez, o professor já não vai mais ser um desconhecido, os alunos e o ambiente não vão mais ser desconhecidos. A criança vai passar a ter um vínculo com aquele ambiente, com os alunos, os colegas e com o professor. E esse vínculo é importante tanto para o professor, que vai poder acompanhar o desenvolvimento do aluno de perto, vai poder ver o que ele está aprendendo, o que ele precisa aprender, quanto para o aluno, que vai ter alguém para tirar suas dúvidas e que vai ter alguém como um amigo, porque o professor vai passar a ser uma pessoa bem próxima. Bom, o vínculo pedagógico contribui em quê na avaliação? O vínculo pedagógico do professor com o aluno vai contribuir para que o professor possa avaliar melhor o aluno. Ao conhecer melhor aquele aluno, o professor vai ter uma visão daquilo que o aluno precisa aprender, daquilo que o aluno tem dúvida. Essa relação aluno e professor ajuda muito nisso, porque o aluno não vai ter medo de tirar suas dúvidas e falar para o professor aquilo que ele não está entendendo. E o professor vai ajudar aquele aluno com tudo que ele precisa. Então, qual a relação entre avaliação e vínculo pedagógico? O vínculo pedagógico é o que ajuda o professor a conhecer mais o aluno dele, é o que vai fazer com que ele saiba o que o aluno está precisando, o que o aluno está tendo de dificuldade e o que o aluno precisa melhorar, para ele poder avaliar. Então, é a partir do vínculo pedagógico que começa uma avaliação. Porque desde que o professor convive com o aluno, observa o comportamento do aluno, ele já tem uma base de como avaliar aquele aluno, porque ele sabe as dificuldades, ele sabe o que ele precisa fazer, quais são as estratégias que ele deve usar na avaliação para aquele aluno se sair bem, para aquele aluno aprender melhor. Então ele tem as estratégias para aplicar a aula, para aplicar a avaliação, e eu termino meu seminário com isso. Quando o professor conhece o aluno, quando o professor tem um vínculo com o aluno, ele vai ter conhecimento daquilo que o aluno precisa, das dificuldades do aluno, daquilo que o aluno não consegue atingir, e a partir daí é que ele vai criar estratégias para aulas que vão atender essas dificuldades que o aluno tem. Então, o professor automaticamente vai elaborar estratégias para que as aulas dele se tornem mais interessantes, para que os alunos se interessem, para que os alunos aprendam e, consequentemente, as suas avaliações também vão ser elaboradas pensando nesses alunos que têm dificuldade. E assim o professor vai passar o conteúdo dele, vai avaliar os alunos e os alunos vão aprender seguindo as estratégias do professor. E esse foi o meu tema de avaliação e vínculo pedagógico. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a avaliação e mudanças institucionais e sociais. E vou ler aqui um pouco do texto e vou tentar explicar um pouco também. O processo de mudança, as manifestações dos educadores em relação à avaliação não se limitam a ela. Muito pelo contrário, remetem a outros aspectos, inclusive a organização escolar e social. É importante percebermos este contexto maior e termos dele uma leitura crítica. A mudança avaliativa não pode ficar restrita à mudança de mentalidade e prática dos professores, embora isto seja absolutamente fundamental. Precisa ser articulado com mudanças estruturais da própria escola, do sistema educacional e da sociedade, sob pena de se comprometer qualquer esforço na direção de uma nova concepção dos autores sociais.
A transformação na avaliação não se restringe a esforço isolado do professor, mas é fruto de um trabalho coletivo. Por outro lado, objetiva-se em estruturas, construção de novas formas de organização, rotinas, rituais, regras, etc., a fim de que não seja preciso a cada instante a tomada de consciência e a boa vontade de cada um, né? As estruturas sintetizam o desejo do grupo num determinado momento, e certo que devemos estar atentos ao risco de se fossilizarem, portanto, pede abertura à superação, mas nem por isso são dispensáveis. Ao contrário, é a sua explicação e concretização que fornecerá o patamar para novas mudanças. A instituição deve ter uma forma de organização que seja inclusiva, que busque de todas as maneiras romper com qualquer subterfúgio que leve à exclusão. Professor, então, essa avaliação e mudança institucional é um processo permanente e tem como principal a função de inventariar, harmonizar, tranquilizar, apoiar, orientar, reforçar e corrigir os aspectos avaliados. Possibilita a reestruturação do processo educacional e a introdução de mudanças na instituição. Aí também tem as diretrizes do processo, que consiste em uma atividade intrínseca ao processo de planejamento, sendo um processo contínuo, geral, específico e buscando integrar as ações. Também elabora as críticas às suas ações e aos resultados obtidos. Busca conhecer e registrar as limitações e possibilidade do processo avaliado. É um processo transparente e ético em relação aos seus fundamentos, enfoque e principalmente no que se refere a resultados. Ela contribui efetivamente como um suporte a um processo. Professora, desculpa, mas o que eu posso fazer é isso. Obrigada.